Amigos, há mais de 10 anos o governo vem tentando, de uma forma educativa, evitar que as pessoas fumem em locais públicos para que aqueles que não fumam acabarem não fumando por tabela. Mas a coisa tem sido complicada e agora a presidenta estabeleceu punições. E até as casas que vendem esses artigos de fumo, os bares, os restaurantes, as tabacarias, enfim, qualquer lugar que venda esses produtos, vai ter que dispensar aqueles displays bonitos, provocativos, né, em que ficam empilhados os cigarrinhos. As carteiras de cigarro terão que ter avisos na frente, no verso, quanto às exposições do Ministério da Saúde. E vai haver punição para o comerciante que não cumprir a lei, ou seja, não pedir pelo menos força policial para tirar o fumante dos locais impróprios ou se insistir em manter aqueles redutos de fumantes, salas tipo fumódromo ou então locais para o uso do narguilé em coletivo, tipo rodada de chimarrão, só que com aquele tubinho e aquela máquina, aquela ânfora, né? Bom, isso tudo já está previsto, mas só entra em vigor daqui a 180 dias. Eu tenho a impressão que finalmente o governo entendeu que gasta mais com a saúde dos fumantes do que arrecada com impostos dessas porcarias à base de tabaco que vendem por aí, a pretexto de que era uma receita de imposto de indústria e também de imposto de circulação de mercadoria. Mas a saúde do povo é muito mais importante e custa muito mais caro à União. O governo agora tomou uma medida mais drástica em relação ao cigarro. As medidas anteriores eram mais econômicas, como o aumento do imposto sobre cigarros, que cresceu 116% nos últimos 7 anos. E já tinham surtido algum efeito. A venda do produto caiu 32% no mesmo período. Esses números fazem parte de uma pesquisa divulgada em Brasília. Diversas instituições colaboraram com o estudo feito em 20 países, inclusive no Brasil. Os resultados apontam que o aumento de impostos ajudou a diminuir o consumo de cigarros. Sobre isso, eu vou conversar com Tânia Cavalcante, que é do INCA e também secretária executiva da Comissão Nacional para a Implantação da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. Tânia, a venda e o consumo de cigarros de fato diminui com o aumento de impostos? Com certeza, o Brasil está dando esse exemplo. Essa medida é uma medida que faz parte da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, que é um tratado internacional. E, no Brasil, essa comissão congrega vários setores, inclusive a Secretaria de Receita Federal, que implementou medidas muito importantes nesse sentido de aumentar o IPI sobre cigarros. E hoje nós estamos vendo que houve uma redução expressiva da prevalência de fumantes, do consumo per capita de cigarros e aumento da arrecadação, né? Então, desmistificando a ideia de que se a gente aumentasse o preço dos cigarros, os impostos e preços, isso geraria contrabando. Então, nós vamos mostrar hoje que esse mito realmente não se sustenta e que temos resultados positivos com o aumento de impostos do IPI sobre cigarros. Esse aumento da receita com impostos é positivo? Certamente, porque além da gente reduzir o consumo, a gente também aumenta a arrecadação para ressarcir os cofres públicos dos prejuízos que toda a sociedade tem com o tabagismo, seja com o tratamento de doenças tabaco relacionadas, que são muito caros, o tratamento são doenças crônicas, altamente onerosas, além de tudo também a aposentadoria precoce. Então, são perdas que são muito maiores do que o Brasil arrecada com os impostos sobre cigarros. Então, esse aumento vai aliviar os cofres públicos em relação a esse prejuízo. Na última sexta-feira, o IBGE divulgou o resultado do PIB do primeiro trimestre. A soma de todas as riquezas produzidas no país cresceu 1,9%. O crescimento do Produto Interno Bruto nos meses de janeiro, fevereiro e março foi pequeno se comparado ao último trimestre de 2013. A variação, no entanto, foi mais significativa se comparada ao mesmo período do ano passado. Nesse caso, o crescimento foi de 1,9%. Em números absolutos, o PIB alcançou 1,204 bilhões de reais. E o setor que mais contribuiu foi o de serviços, que produziu 716 bilhões de reais. A atividade econômica que mais avançou foi a agricultura, que cresceu 3,6% na comparação com o trimestre anterior e 2,8% se comparada ao primeiro trimestre
trimestre de 2013. A indústria é a atividade que apresentou os menores índices de crescimento. Comparada com o trimestre anterior, a produção recuou 0,8%. Se comparada ao mesmo período do ano passado, o setor industrial cresceu 0,8%, contribuindo com 241 bilhões de reais na economia brasileira. Realmente a indústria nesse trimestre ela teve queda, puxada aí exatamente pela produção de bens de capital e pela construção civil, né, que afetam, que são ligados aí aos investimentos. Agora são 7h20 pelo horário de Brasília e ainda hoje a máquina que faz o câmbio de moedas automaticamente. Tecnologia quer ajudar principalmente os turistas que precisarem trocar dinheiro.